Jesus Cristo para todos. Quero desejar um bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal, ok, meu irmão? Meu amigo e minha amiga, irmão e irmã. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que diz o dogma da Imaculada Conceição de Maria? Bom, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele diz que Maria foi concebida sem pecado. Ou seja, não obstante ela ter nascido como todos nascem, ela foi concebida sem pecado. Veio ao mundo totalmente isenta do pecado. Daí que vem o termo Imaculada Conceição de Maria. Este dogma ele foi definido, esse ensino ele foi definido como dogma da Igreja Católica Apostólica Romana pelo Papa Pio IX, em 1854, na Bula Apostólica Ineffabilis Deus. Tá bom? Em 1854 foi definido esse ensino como dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. E este vídeo nós estamos fazendo aqui para analisar a veracidade deste dogma à luz da Bíblia Sagrada. Bom, nós já apresentamos o que o dogma fala. Agora nós vamos ver se nós encontramos na Bíblia Sagrada base para este ensino de que Maria ela foi concebida sem pecado, tal como Jesus Cristo. Bom, a Bíblia Sagrada acerca de Jesus ela é muito clara em dizer que ele foi concebido do Espírito Santo, não é isso? No ventre de Maria sem pecado. Daí ele foi chamado o Santo, o Filho de Deus. Jesus, ele foi concebido sem pecado. Nasceu de uma virgem. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que antes de Jesus Cristo nascer, José não teve nenhum contato sexual com Maria. E isso garantiu perfeitamente o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão de Emanuel. E Mateus, então, ele aplicou esta profecia isaiana de 7,14 ao nascimento de Jesus Cristo. Então, para Mateus, claramente falando, não dizendo que os outros escritores do Novo Testamento não entendessem assim, mas todos eles, a partir de Mateus, entendem que Jesus nasceu de uma virgem e que ele foi concebido sem pecado. Bom, este ensino está na Bíblia Sagrada. Agora, nós queremos encontrar na Bíblia Sagrada o ensino acerca de Maria ter sido concebida sem pecado. Ok, meus irmãos? Bom, antes de nós investigarmos na Bíblia, eu quero dizer que este dogma ele foi definido em 1854 pelo Papa Pio IX, porém, sabemos que este ensino da Imaculada Conceição de Maria ele é muito antigo, ele já existia na igreja primitiva. Por exemplo, se você vê o proto-evangelho de Tiago, escrito ali no 2º século da era cristã, que talvez esteja datado entre os anos 130 e 150, é do 2º século. Então este evangelho de Tiago, chamado também o proto-evangelho de Tiago por muitos, ele de fato diz que Maria foi concebida sem pecado. Tá bom? E ele fala muitas outras coisas acerca de Maria, como que o único filho que ela teve foi Jesus Cristo e que os outros irmãos
que nós temos na Bíblia como irmãos de Jesus, na verdade não eram filhos de Maria, eram filhos apenas de José com um primeiro matrimônio. É isso que o proto-evangelho de Tiago explica. Quando você vai fazer uma busca nos santos padres da igreja, a maioria, eles defendiam, sim, que Maria ela tinha sido concebida sem pecado e que ela não tivera outro filho além de Jesus Cristo. E a maioria, sim, concebia que Maria ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Ok, meus irmãos? Então, este é o ensino da Imaculada Conceição de Maria que a Igreja Católica defende. A Igreja Católica está muito claro que ela defende isso com base na tradição. Com base na tradição. Tanto na tradição patrística, como na tradição extrabíblica e extrapatrística. Né? Agora, a grande questão é o seguinte: e biblicamente falando? Professor, ok, eu já sei que a Igreja Católica defende isso de acordo com a tradição. Mas o que me interessa, professor, é saber o que a Bíblia diz sobre esse estado de Maria, de que ela foi concebida sem pecado, tal como foi Jesus. Ok, meus irmãos. Vamos lá. Agora vamos partir aqui de alguns versículos para nós ver como é que nascem todos os homens. Nós vamos partir aqui do Antigo Testamento para o Novo, ok? Então vamos lá. Qual é a condição de toda a humanidade quando vem ao mundo? Eu quero que você venha comigo, tá bom? Para esta jornada. Esqueci de me apresentar, né? Talvez você não me conheça, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. E você está no meu canal e é muito bem-vindo, tá bom? E você é convidado agora a dar um like, tá bom? E se quiser fazer já a inscrição, agradeço, caso você não seja inscrito. Vamos aqui para Jó. Jó capítulo 25. Vamos começar por essa leitura. E versículos 4 e 6. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Aqui eu já lhe digo, por homem entenda aqui a raça humana, homem e mulher. E como seria puro aquele que nasce mulher? Por aquele aqui, que é um elemento neutro, né? Então aquele que você entende macho e fêmea, homem e mulher. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce mulher? Aqui é uma pergunta de Jó. Agora prossigamos. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, ou seja, a raça humana, né, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então veja que para Jó, ninguém é puro diante de Deus. Ninguém é isento de mancha. Mesmo que pouca, ninguém é isento do pecado. Para Jó é isso. Comparando o homem com a santidade de Deus, comparando a pureza do homem com a de Deus, então o homem ele é sujo, ele não é limpo diante de Deus. Ele tem mácula. Salmo 51, 5, olha o que diz. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, aqui eu não vou entrar no detalhe sobre como é que o judaísmo vê essa questão. Basta eu lhe dizer que o judaísmo ele não concebe a ideia do pecado original. Então ele já enxerga de outra forma esta declaração de Davi. Tá bom? Já enxerga de outra forma. Mas eu quero lhe dizer que esta declaração aqui de Davi, nas mãos dos cristãos, significa que o homem ele já nasce em pecado. Que o homem, digo, a humanidade composta de homem e de mulher, já é concebida em pecado. Ok, meu irmão? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Claro que Davi aqui está falando da sua experiência, mas a teologia cristã, ela pega esta declaração de Davi e universaliza, que não é apenas a experiência de Davi, mas
é a experiência de todo homem que vem ao mundo. Todos os homens que vêm ao mundo se diz que foram formados em iniquidade e em pecado foram concebidos. Ok? Vamos ver aqui Jó 14:4. Vamos voltar aqui para Jó. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aqui é a pergunta de Jó. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então, para esta leitura aqui, de acordo com esta leitura, ninguém nascido de mulher com homem é puro. Ninguém. Esta é, vamos dizer, a alma da interpretação. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Vamos aqui para Salmo 58:3. Salmo capítulo 58 e versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Mais uma vez, essa passagem ela é interpretada no cristianismo. No cristianismo, essa passagem é interpretada como fazendo referência à condição da humanidade. Todos os homens que vêm ao mundo eles já vêm maculados pelo pecado. Eles são formados em pecado, em iniquidade. São concebidos e são gerados e nascem em pecado. Vamos aqui para 2 Crônicas 6:36. 6:36. O que é que nos diz aqui a palavra de Deus? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Quero só essa declaração. Quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque. Bem verdade que Salomão aqui está falando de pessoas adultas, não é isso? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Eu quero só essa declaração aqui de Salomão. Professor, aí não tem nada a ver com a conceição dos homens, com o ato de ser concebidos em pecado. Muito bem. Mas quando ele diz, quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, aqui ele está falando de todos os homens, homens e mulheres, falando da humanidade. E a declaração do autor é que, por mais justo que uma pessoa seja, ele peca. Por mais justo, por mais observador da lei que ele seja, por mais que ele ande de acordo com a Torá, ele peca. E é isso que o rei Salomão está focando. Tá bom? Não está se falando aqui que justo não peque, ao contrário, não há homem que não peque. Todos pecam, de acordo com a analogia de Salomão. Tá bom, meus irmãos? Eu quero apenas que vocês vão gravando estes ensinos. Agora vamos para o Novo Testamento, e aqui é onde nós vamos pisar. Porque a questão de Maria, ela é no Novo Testamento, não está no Antigo. Tá bom? Romanos capítulo 3. Romanos 3:9. 3:9. Pois que somos mais excelentes, ele fala com os judeus, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Só quero até esta leitura. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está sendo muito claro. Ele está aqui olhando para as nações, para o homem, para a humanidade. E ele está dizendo que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos. Os gregos aqui representam o mundo gentílico, a humanidade. Bom, de acordo com Paulo, aqui ele diz que todos estão debaixo do pecado. Aqui então começa a minha pergunta. Quando se diz que Maria foi concebida sem pecado, veio imaculada, aqui é a minha pergunta então para os católicos, com todo respeito. Quando o apóstolo Paulo disse assim,
De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Quando Paulo diz que todos estão debaixo do pecado, estão debaixo da maldição do pecado, isso inclui o ser concebido, nascer. Todos já são concebidos e nascem debaixo do pecado. Quando o apóstolo Paulo faz esta declaração, aqui é para você, católico, será que ele não incluiu aqui a pessoa de Maria? Será que esta declaração de Paulo aqui exclui Maria do meio? Será que Paulo não inclui aqui Maria no meio do grupo? E se você disser não, Maria não está no meio, como é que você vai provar que a declaração de Paulo aqui não inclui Maria? Como é que você vai provar? E se você me perguntar, a declaração de Paulo inclui a Jesus? Eu lhe digo não e tenho como provar para você. E você sabe que eu tenho. São duas. Primeiro, eu lhe digo que a declaração de Paulo aqui, que todos pecaram, não inclui a Jesus, e você sabe que eu tenho como provar. Agora, se você me disser que a declaração de Paulo aqui, quando ele diz todos estão debaixo do pecado, não inclui a Maria, você pode dizer. Agora, provar à luz da Bíblia Sagrada, você não pode provar. Você não pode provar. E aí, católico, você está me devendo. Porque eu posso te provar que a declaração de Paulo aqui não inclui a pessoa de Jesus. Mas você não pode me provar que a declaração de Paulo aqui não inclua a pessoa de Maria. Se você não pode provar, então necessariamente a declaração de Paulo aqui deve incluir Maria, a mãe de Jesus. Então Maria, ela está incluída entre esses que estão debaixo do pecado. Esse é o primeiro versículo que nós estamos analisando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Veja que Paulo está falando que da humanidade todos se extraviaram, judeus e gentios se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E Maria está isenta? Não, Maria não está isenta. Maria, ela está incluída aqui. Em todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está bem aqui, meu irmão? Então, vamos lá. Romanos 3, não? Agora vamos para Romanos 5, 12 e 14. Vamos ver se a gente encontra aqui alguma passagem que diga que Maria, ela foi concebida sem pecado. Vamos ver se a gente encontra algum versículo na Bíblia que consubstancie, que dê base para esta doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem, o que ele tem em mente Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmão, veja bem, por isso que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, diz o apóstolo Paulo, que ela é o salário do pecado. Por que existe a morte na humanidade? Por causa do pecado. Por que os homens morrem? Por causa do pecado. Porque eles já têm o germe do pecado, já nascem em pecado. Nós morremos, é simples, porque somos pecadores. Quer seja no ato de sermos concebidos, nós já herdamos o pecado de Adão, e somos pecadores também porque praticamos os nossos próprios pecados. E já nascemos pecadores, já somos concebidos como filhos do pecado, atingidos pelo pecado, maculados pelo pecado. E quando nascemos, que começamos a entender entre o que é bom e o que é mal, nós pecamos. Então nós trazemos dois tipos de pecado. O pecado hereditário, que é passado de Adão para toda a humanidade, e o pecado praticado, o pecado individual, o meu pecado. Esse é o ensino bíblico. Então continuemos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pergunta você, católico. Maria, ela morreu? Sim.
E por que ela morreu? Ora, o salário do pecado é a morte. Logo, ela era uma pecadora. Se ela não fosse uma pecadora, ela não tinha morrido. Ah, professor, mas aí é onde ele pega. Jesus morreu. Ele era pecador? Não. Da mesma forma, Maria, ela morreu e não era pecador. Errado. Jesus morreu e não era pecador. Mas eu lhe pergunto, por que Jesus morreu? Se ele não era pecador, se o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado, por que então que ele morreu? Resposta. A Bíblia diz, porque ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o que a Bíblia diz. Ele morreu pelos nossos pecados. Está bem aqui, ó. É Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A Bíblia tem a resposta, irmão. Jesus ele morreu não porque era pecador, mas por causa dos nossos pecados. Ok, meu irmão? Então vamos continuar aqui. Pelo que até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés entende até a lei, ou seja, enquanto a lei estava de pé, o pecado reinava. Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, este versículo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até durante o tempo em que a lei ainda estava de pé. Quero deixar bem claro para você que a lei ela caiu, ela ruiu, ela teve um fim na morte de Cristo. Ou seja, antes da morte de Cristo, o império da lei estava de pé. E o que sustentava a lei era o pecado. E o salário do pecado é a morte. É por isso que diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Está aqui, ó. Porque até a lei, ou seja, até o regime da lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Onde é que o pecado não é imputado? Em Cristo. O pecado é totalmente isento. É zero. Ele não é imputado, mas em Cristo. Antes de Cristo, o pecado existia. E quem não está em Cristo está no pecado e anda no pecado. E tem o pecado. Porque até a lei, ou seja, até o regime da lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Não entenda aqui praticamente o homem Moisés, mas por Moisés entenda aqui a lei. Até a lei, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, ou qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, será que Paulo aqui isentou Maria, irmãos? Não. Para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos, e aqui por muitos se entenda uma multidão, todos os homens, foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados ou feitos justos. Agora eu pergunto, nessa multidão, que por causa de Adão foram feitos pecadores, será que Paulo esqueceu de colocar Maria? Ou melhor, será que quando Paulo declarou aqui, ele não tinha Maria em mente? Eu lhe digo que tinha. Quando ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e Maria está nesse meio. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está bem aqui, meu irmão. Eu estou lhe mostrando, biblicamente falando, até aqui, nós não podemos dizer que Maria ela foi concebida sem pecado.
Pode ser que a gente ainda encontre mais para frente. Vamos aqui para 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como todos morrem em Adão, pergunto, Maria ela morreu em Adão ou fora de Adão? Bom, os católicos obviamente talvez vão dizer que morreu fora de Adão, né? Porque já que ela foi concebida sem mácula, foi concebida sem pecado, então ela morreu fora de Adão. Só que a Bíblia não ensina assim. Se a carne dela era a carne de Adão, ela morreu em Adão. Até mesmo o próprio Cristo morreu em Adão por causa da carne. Até mesmo. Claro que ele era isento de pecado. Mas todos aqueles que são nascidos de homem com mulher, eles nascem de Adão. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O próprio Cristo, meus irmãos, ele morreu em Adão. Repito, não por causa dos seus próprios pecados, ele não tinha. Mas a carne que ele tinha era uma carne semelhante à do pecado. Veja, semelhança. Não diz que era igual, porque pelo fato de ele não ter pecado, então a carne de Cristo não era uma carne do pecado. A Bíblia não diz isso, mas era uma carne semelhante à do pecado. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vou ler o versículo 21, aliás, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os católicos, eles dizem que Maria já ressuscitou. E ela está de corpo e alma no céu. Esse dogma é o dogma da Assunção. Mas eu pergunto, onde a Bíblia Sagrada ensina que Maria ressuscitou e está no céu? É a tradição católica que diz isso. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia não diz em momento algum que Maria ressuscitou e está no céu. Inclusive os católicos eles ainda dizem que é a única, depois de Jesus, é a única que ressuscitou e corporalmente foi levada para o céu. Eles dizem que os outros santos estão em alma apenas. Mas Maria ela está corporalmente ao lado de Cristo, intercedendo pela humanidade. Mas onde está esse ensino na Bíblia Sagrada? Católico, você, meu irmão. Veja, eu estou lhe chamando de irmão. Você é meu irmão. Eu não estou combatendo você, católico. Eu estou combatendo o dogma. Onde está escrito na Bíblia Sagrada que Maria ressuscitou e que ela está no céu ao lado de Jesus Cristo intercedendo por nós? Não existe esse ensino. Assim como também não existe o ensino da Imaculada Conceição de Maria. Não existe, irmão. Vamos continuar aqui. Agora vamos para Lucas 1,47. Vamos fazer uma análise aqui. Lucas 1,47. E disse 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, quando Maria diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, aqui vai a minha pergunta. Mas salvar Maria do que, se ela foi concebida sem pecado? Salvar do quê? Ora, o que é que leva Deus a ser o Salvador dos homens? É o pecado. O que é que levou a humanidade, o que é que leva a humanidade à perdição? Responda para mim. O que é que faz os homens serem condenáveis diante de Deus? O que é que faz dos homens condenados, réus, perante Deus? O que é que leva os homens à condenação? É o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência do pecado. O que leva os homens à condenação é o pecado. E aqui nós entendemos isso. O que faz de Deus o Salvador dos homens? É o ato de ele resgatar os homens do pecado. Deus só é o Salvador daqueles que pela fé creem em Jesus para serem resgatados do pecado.
Então Deus ele salvou o homem. Salvou de quê? Do pecado, da morte e do juízo. Nós somos resgatados por meio de Cristo. Resgatados de quê? Do pecado. Então Deus é o Salvador. Deus ele é o meu Salvador. Em que sentido? Porque ele me salvou dos meus pecados. Ele me tirou, ele me resgatou dos meus pecados. Então, assim como ele é o meu Salvador, assim ele é o Salvador de Maria. Consequentemente, nós temos o quê? Que Maria ela está admitindo que é pecadora. Quando ela chama Deus meu Salvador, ela está dizendo que é pecadora, irmãos. Ela está dizendo que Deus o resgatou ou a resgatou do pecado. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Repito, não pode existir Salvador para uma pessoa se a pessoa não estivesse em perigo. Eu jamais vou chamar alguém de meu Salvador se ele não me salvou de nada. E para Deus ser o Salvador de Maria, ele tem que ter sido Salvador para ela de alguma coisa. E de que foi que Deus a salvou? Do pecado. Agora, se é verdade, conforme os católicos dizem, que Maria já nasceu sem pecado, ela não precisa de ser salva. Não precisa. Se ela já foi concebida sem pecado, e Deus veio salvar, Deus enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para salvar o homem do pecado. Mas se Maria não tinha pecado, então ela não pode dizer que Deus é o seu Salvador. Entendem? Errado, Maria ela não pode chamar Deus de meu Salvador se ela não tinha pecado. Se ela não tinha pecado, então ele salvou ela de quê? Esta é a pergunta para os católicos. Deus salvou Maria de quê? Se ela foi concebida sem pecado. Vou repetir a leitura. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, Maria aqui proclama Deus como o Salvador dela. Logo, ela tinha pecado. Ok? Lucas 1,40. Agora vamos para o versículo 45. Volta um pouco. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor, Maria? Daqui nasce também um outro dogma chamado Maria, Mãe de Deus. Bem entendido é aceitável. Ok, irmãos? Quando bem entendido, de acordo com o ângulo que você vê, a gente pode aceitar esse ensino como Maria, Mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele era o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado, que era Jesus, era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Então, se analisar por este lado, podemos dizer que Jesus foi a mãe de Deus, e detalhe, enquanto ele estava aqui na Terra. Tá bom, queridos? Isso aqui já é um top para um outro vídeo. Vamos continuar. Aí você pergunta para um católico agora, mas de onde os católicos tiram essa ideia? Bom, biblicamente falando, não pode. Eu quero ler aqui um versículo para você, um texto. Vamos aqui para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Pode ser que nesse a gente encontre alguma coisa. E vi na destra do que estava sentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Pode ser que aqui se encontre Maria agora. E ninguém no céu. Começou aqui já, ó. E ninguém no céu. Só que os católicos dizem que Maria está no céu. Mas aí um católico esperto ele pode dizer: não, mas aí nessa época aqui não foi encontrado, porque Maria ainda estava viva. Ela ainda estava viva. Ela ainda não estava no céu, por isso que não se encontrou. Ok, vamos lá. E ninguém no céu, nem na terra. Mas aí, católico, se nessa época se diz que aqui, quando se diz ninguém no céu foi encontrado digno, você diz, não, mas Maria ainda não tinha morrido. Ela não estava no céu. Então vamos lá. Nem na terra, e agora? No momento em que se procurou no céu, também se procurou na terra. Se ela não estava no céu, ela estava na terra.
E agora? E nem na terra. E aí? Aqui é uma procura para quem é digno de... Aqui está se procurando alguém que é digno. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E procurou-se no céu e não se encontrou. Aí você, católico, diz que Maria não está lá. Se ela não está lá no céu, ela está onde? Na terra. Visto que ela não tinha morrido, está na terra. Ok? E nem na terra. E agora, católico? E agora? Onde está a dignidade de Maria para abrir o livro e lê-lo? Onde está? Ela não foi concebida sem pecado? Ela não foi concebida sem pecado? Ora, meu irmão, se Maria tivesse sido concebida sem pecado e ela tivesse ressuscitado, conforme você diz, católico, e estivesse agora no céu, em corpo, ela teria tido essa dignidade, é que eu lhe afirmo. E mesmo que quando João teve essa visão, ela ainda estivesse viva, ela também teria tido essa dignidade. Viu? Ela teria tido essa dignidade. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Aqui a procura foi primeiro no céu, depois na terra, que é entre os mortais, e depois vai para o Hades, para o mundo dos mortos, onde estão as almas. E aqui eu lhe digo, irmão, muito provavelmente quando o livro do Apocalipse foi escrito, Maria já estava morta. Muito provavelmente, viu? Caso ela estivesse morta, no céu ela não estava, na terra muito menos, ela estava no Hades. E foi feita a procura e também não se encontrou dignidade em Maria. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pôde abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas cadê Maria? Onde estava Maria? Ela estava em algum lugar, ela estava no céu, ela estava na terra ou no Hades. Ela estava num desses 3 lugares. Você pode ter certeza. Mas não foi encontrada dignidade nela. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está bem aqui, irmãos. O único que pôde abrir o livro foi Cristo. Esse sim foi digno por quê? Porque ele morreu, resgatou os homens. E a sua morte foi válida, sabe por quê? Porque ele era imaculado do pecado. Repito, a morte de Cristo só foi benéfica para a humanidade porque ele foi imaculado do pecado. Não adiantava Maria morrer pelos pecadores. Não teria feito porque ela não era imaculada do pecado. Ok, meu irmão? Então, por aqui eu vou encerrando este vídeo. Ok, meu irmão? Quero deixar bem claro aqui que não tenho nada contra os meus irmãos católicos. Não. Mas, tratando-se de um ensino desse aqui, a gente tem que comparar com a Bíblia Sagrada. E quando a gente vai para a Bíblia, não é possível se sustentar, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe para todos sempre. Amém.